Adivinhem qual será o tema do Visitando de hoje? No episódio de hoje, vamos visitar dois lugares: o Museu de História Natural de Londres e o Vale dos Dinossauros, em Sousa, na Paraíba. Fundado em 1881 como um departamento do Museu Britânico, o Museu de História Natural de Londres só passou a ser conhecido por seu nome atual no ano de 1992. Allan Kardec, originalmente, a gente não pode esquecer que era um professor. Ele vivenciou mais de 30 anos a sua prática educacional e também tinha um contato bastante grande com sociedades científicas da época. Então tinha um conhecimento sólido da ciência. E ao entrar na pesquisa dos fenômenos espíritas, Kardec procurou conciliar essas duas coisas. Na visão de Kardec, muito bem expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, as leis do mundo moral e do mundo material tinham a mesma origem, que era Deus. E as incompatibilidades que parecia haver entre elas era só uma incompatibilidade do modo de fazer, do modo de realizar as pesquisas e da concepção das pessoas, porque afinal elas deviam ser coerentes porque vinham da mesma fonte. Então Kardec procurou compatibilizar desde o princípio as descobertas que ele fazia a respeito dos fenômenos espíritas e da ação dos espíritos com o conhecimento científico da época, procurando mostrar a coerência que havia e a inter-relação que havia entre eles. Allan Kardec foi contemporâneo de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Kardec publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, antes da publicação da obra A Origem das Espécies. O naturalista britânico Alfred Russel Wallace foi um grande defensor das ideias espiritualistas. Ele criou a teoria da seleção natural ao mesmo tempo que Charles Darwin. O museu tem seus itens divididos em 5 coleções: botânica, entomologia, mineralogia, paleontologia e zoologia. Por ser uma instituição financiada pelo governo britânico, a entrada é franca. No museu, temos fósseis que retratam e comprovam a evolução das espécies do nosso planeta. O acervo é impressionante. O lugar é imenso. Tire um dia para conhecer o museu minimamente. E várias encarnações para estudar todo o seu acervo. É emocionante observar o quanto a humanidade já aprendeu. Hoje, nós conseguimos entender os vestígios do passado e o que eles dizem sobre a nossa história. No século XIX, em que Kardec desenvolveu os trabalhos em relação ao espiritismo, as tradições religiosas ainda pregavam de que as espécies criadas por Deus nos 7 dias da criação tinham sido feitas por ele com todo o formato e a estrutura que tinham na atualidade. Eram imutáveis. Enquanto que, por outro lado, desde o século XVIII, que as escavações da geologia, os trabalhos da paleontologia com os fósseis, tinham encontrado
o fato de que as espécies se transformavam ao longo do tempo. Muitas se extinguiam e algumas novas eram criadas em outros momentos. Kardec conviveu com essas tendências, não é? E foi acompanhando o desenvolvimento da ciência. Ele foi contemporâneo de Charles Darwin. Mas o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, na sua primeira edição, enquanto que, em paralelo, na Inglaterra, Darwin publicava A Origem das Espécies em 1859. A ideia do evolucionismo estava se desenvolvendo e, por conta disso, no Livro dos Espíritos, Kardec ainda foi bastante cuidadoso ao apresentar as ideias, ainda aceitando de alguma maneira a ideia, por exemplo, da geração espontânea dos seres vivos, que era algo que a ciência, em grande parte, ainda aceitava. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Allan Kardec, A Gênese. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Allan Kardec, A Gênese. A palavra dinossauro foi criada em 1842 por Richard Owen, um paleontólogo britânico. Ele utilizou o termo dinossauria para descrever um grupo de grandes répteis extintos que eram conhecidos na época através de fósseis. A palavra deriva das palavras gregas deinos, terrível, e sauros, lagarto, significando lagarto terrível. Owen acreditava que as leis naturais, ou causas secundárias, agiriam como ministros da divindade responsável pelo aparecimento sucessivo de novas espécies que progrediram até o ápice da forma humana. Acreditamos que seria muito interessante um estudo comparativo entre as ideias de Owen e o pensamento evolutivo da doutrina espírita. Aqui podemos observar a evolução da humanidade. É incrível ver de perto as evidências da evolução do homem. No Brasil, também podemos encontrar registros de dinossauros incríveis. Muitas vezes, lugares pouco conhecidos guardam verdadeiros tesouros da humanidade. Sousa, na Paraíba, é um destes lugares. Sousa é um município brasileiro no estado da Paraíba, distante 432 quilômetros a oeste de João Pessoa, capital estadual.
A sua fundação ocorreu em 22 de julho de 1766 e a sua população atual é de 67.259 habitantes. Em Sousa, podemos conhecer uma das maiores trilhas de pegadas de dinossauros do planeta. Quando estamos caminhando por Sousa, na Paraíba, podemos encontrar um dinossauro a qualquer momento. As marcas deixadas por esses animais pelo sertão paraibano despertam o interesse de cientistas brasileiros e estrangeiros, atraindo também muitos turistas e curiosos de todo o mundo. Fomos muito bem recebidos pelos funcionários do Vale dos Dinossauros. Os guias foram atenciosos e conheciam muito bem o rico conteúdo do parque. Mas a ciência progredia, as discussões se renovavam e Kardec, que tinha só focado mais no aspecto espiritual das diferentes espécies, do princípio espiritual passando por elas, em A Gênese, lá em 1868, quando as discussões sobre a questão biológica tinham avançado bastante, ele já explicita mais uma posição da doutrina mais consentânea com a ciência da época. Nós vamos encontrar no capítulo 10, seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Olha que interessante. E seguindo ainda, um pouco até avante daquilo que estava se discutindo, Kardec ainda vai dizer, à luz das discussões dos espíritos, embora isso possa lhe ferir orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a Terra. Então Kardec e os espíritos avançaram, incluindo os homens na escala da evolução biológica animal, inclusive antes da publicação do segundo livro de impacto de Charles Darwin, que foi o livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que só foi publicado em 1871. A doutrina espírita estabelece uma singular união entre a ciência e a religião. As ciências se tornam, deste modo, uma das asas que promovem o progresso da humanidade. Em toda a região encontram-se rastros fossilizados cujo tamanho varia de 5 centímetros, de um dinossauro do tamanho de uma galinha, até 40 centímetros, como as pegadas de iguanodonte de 4 toneladas. A maioria das pegadas são de dinossauros carnívoros. Uma das trilhas tem 43 metros em linha reta. Rastros de milhões de anos contam a história da nossa evolução. E você, já veio conhecer este patrimônio da humanidade? Ficamos imaginando o que Allan Kardec pensaria vendo estas pegadas.
No desenvolvimento das suas pesquisas e publicações espíritas, Kardec sempre disse que o espiritismo estava em construção, que ainda estava no primórdio da elaboração daquela ciência de observação. Então, após Kardec, naturalmente, a ciência continuou a progredir. Nós temos aí os trabalhos de Gregor Mendel a respeito da hereditariedade e que deram base para a genética, os estudos das genéticas, que depois, unidos às ideias de Darwin, os desenvolvimentos da evolução das espécies, formaram no século XX a biologia evolucionária. A biologia evolucionária conectou as espécies vivas e deu uma sequência, uma explicação genética para a evolução das espécies. Mais para o final do século XX, nós tivemos o ambicioso projeto Genoma Humano, que procurou decifrar, a partir do DNA, da pesquisa do DNA, a constituição do genoma de todas as etnias humanas do planeta, né? Mostrando que todas elas são equivalentes dentro de 99,5% do total dos genes, de modo que nós temos uma única espécie humana e não mais raças no sentido biológico, né? E somos muito semelhantes, inclusive, né, aos símios que existem, que existiram no passado. Isso é um grande avanço, tanto do ponto de vista biológico quanto moral. E é importante que quando se divulga a doutrina espírita, que se leve em conta esse processo progressivo da ciência acoplado ao que o espiritismo traz. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida deste século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Allan Kardec, A Gênese.